Bom, tudo bem, pessoal? Vou falar com vocês hoje aqui sobre gerador elétrico. Bom, gerador elétrico é um dispositivo que converte energia não elétrica em energia elétrica. Existem vários tipos de geradores. Por exemplo, geradores químicos, que são as pilhas e as baterias. As pilhas e as baterias, elas convertem a energia química da reação química de óxido-redução que acontece aqui e transformam isso em energia elétrica, tá bom? Nós temos também os geradores mecânicos, né? Por exemplo, os geradores das hidrelétricas, né? Bom, uma hidrelétrica funciona porque você tem aqui um acumulador de água, que é uma barreira, uma represa, né? Acumula aqui energia potencial gravitacional com a altura da água. Abre-se uma comportazinha, a água passa por um duto e gira uma turbina, né? Então a energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética, porque a água entrou em movimento. E aí esse movimento girou a turbina, girando a turbina, converte parte dessa energia em energia do tipo elétrica, tá bom? Então tem que girar a turbina para gerar energia elétrica. Energia potencial gravitacional virou energia cinética, depois virou energia elétrica. Então esse aqui é um gerador de uma hidrelétrica, um gerador mecânico, tá bom? Bom, nós temos também as termoelétricas, né? Bom, as termoelétricas elas podem funcionar com queima de combustível, pode ser derivado de petróleo, pode ser carvão mineral, carvão vegetal, né? Alguma coisa para liberar calor, né? Esse calor é transmitido para a água muda o estado físico, passa de líquido para vapor sobre alta pressão, e essa alta pressão então gira uma turbina, e a turbina então vai gerar energia elétrica. Pessoal, o princípio da termoelétrica é o mesmo princípio da usina nuclear ou termonuclear. A diferença é que a termonuclear não utiliza queima de combustível derivado de combustível fóssil, como petróleo, carvão, tá? Na usina nuclear você utiliza lá materiais radioativos que, quando emitem essa radiação, liberam também energia na forma de calor, tá bom? Então, na verdade, uma termoelétrica ou termonuclear utiliza a conversão do calor em energia elétrica, ok? Nós temos também usinas do tipo maré motriz, é muito interessante. São feitas barreirazinhas, né, na região do mar, próximo à praia, de modo que quando a maré sobe, né, essa água vai invadir uma represazinha e vai girar uma turbina. Girando a turbina, você converte então essa energia da maré em energia elétrica, ok? Então a maré sobe, a maré desce, gira a turbina, então gira-se, produz-se energia elétrica, tá bom? Bom, energia solar, ou fotovoltaica, né? Converte diretamente energia luminosa em energia elétrica através de painéis solares, tá bom? Nós temos também os geradores eólicos, né? Produção de energia elétrica através da movimentação do ar, do vento. Então o vento gira as pás de uma turbina, faz a turbina girar, girando a turbina, então você tem a conversão da energia dos ventos em energia elétrica, tá bom? Pessoal, algumas dessas produções de energia aqui são mais limpas que as outras, tá? Mas cada um tem as suas particularidades, tá bom? Nós temos aqui que energia solar, maré motriz e eólica são energias bastante, fontes de energia elétrica bastante limpas, tá? Termoelétrica polui muito, porque desprende da atmosfera gases do efeito estufa, né? Ou, no caso das termonucleares, materiais radioativos que demorarão milhões de anos para deixarem de ser nocivos ao meio ambiente. As hidrelétricas são parcialmente limpas, né? Elas não produzem gases de efeito estufa, mas tem o alagamento da represa que inunda regiões que são produtivas, né? Então também agride o meio ambiente. E a química não dá para suprimir a necessidade energética de uma cidade, né? Pilha e bateria não consegue fazer isso. E também produz lixo que é prejudicial ao meio ambiente devido aos componentes químicos que temos dentro das pilhas e baterias. Muitos deles são metais pesados tóxicos para o meio ambiente, tá bom? Então fica aí a dica para maré motriz, solar e eólica. Bom, só a definiçãozinha aqui de geradores, tá? Gerador é um dispositivo que realiza a transformação de uma forma de energia qualquer em energia elétrica. Nós temos geradores químicos, baterias, pilhas, geradores mecânicos, né? No caso das usinas hidrelétricas, né? No carro tem um geradorzinho também, tá? Gerador mecânicozinho que tá lá no carro. Geradores solares são as células fotoelétricas ou fotovoltaicas, tá bom? Então pilhas e baterias são geradores químicos, tá? Então o gerador é um dispositivo de dois terminais capaz de manter uma diferença de potencial, ou seja, DDP, entre esses terminais, que fornece energia para que cargas se movimentem de um terminal para outro, ou seja, é o gerador que fornece a diferença de potencial que vai fornecer a corrente elétrica e está no circuito elétrico. Bom, o símbolo do geradorzinho lá no nosso circuito elétrico simples é esse aqui, tá? O traço maior é o polo positivo, o traço menor é o polo negativo. Se o gerador fosse o gerador ideal, ou seja, se ele fornecesse toda a energia para o sistema sem perda nenhuma, nós teríamos apenas essa simbologia aqui, ó,
tá bom? Mas nós temos geradores reais. E os geradores reais, eles perdem um pouco de energia na própria produção de energia elétrica. Então nós temos aqui uma resistência interna do gerador, representado por esse zigue-zaguezinho aqui, e por um R minúsculo. Esse R minúsculo representa a resistência interna do gerador, medida em ohms, tá bom? Bom, esse gerador real aqui, ele deveria fornecer uma certa voltagem, a gente chama isso aí de força eletromotriz, representado por essa letra E. Essa letra E representa força eletromotriz, também medida em volts, tá bom? Então deveria fornecer essa voltagem. É claro que vai ter uma certa perda de energia, né, devido à resistência interna do gerador. A gente vai ver isso aí na próxima equação, tá bom? Resistência interna em ohms, força eletromotriz em volts. Lembrando, a corrente elétrica, no sentido convencional, ela está indo aqui, né, do positivo para o negativo. Então está aqui o sentido da corrente elétrica, tá bom? Nós temos aqui então a representação, por exemplo, de uma pilha, polo positivo, polo negativo, tá? Gerador químicozinho, resistência interna aqui que dificulta a própria produção da energia elétrica. Bom, equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. U é a DDP, tá? Que o gerador vai fornecer. O E é a força eletromotriz, que é a voltagem que o gerador deveria fornecer, né? Mas não vai fornecer porque o gerador é um gerador real. Se fosse ideal, U era igual a E. Mas como é um gerador real, então vai ter uma queda de voltagem. Essa queda é representada por esse menos R vezes I. Lembra, né? U é igual a R vezes I. No caso aqui, é a queda de tensão. R é a resistência interna do gerador, vezes I, que é a corrente. Então, o URI, né? URI, né? R vezes I. Então, isso aqui representa a queda de tensão. Então, a equação do gerador é U, que é em volts, é igual a força eletromotriz, que também é em volts, menos resistência interna do gerador, vezes a corrente. Ou então é força eletromotriz em volts, e Rzinho é resistência interna em ohms também. Bom, pessoal, temos aqui um gráfico, tá? De um gerador. Nós temos aqui o U, que é a DDP em volts. Bom, esse gerador deveria fornecer essa tensão, né, que é essa força eletromotriz aqui, só que à medida que ele vai funcionando, ele vai fornecendo corrente elétrica, essa tensão vai diminuindo, por isso que essa reta é decrescente, tá bom? Ela vai diminuindo até que forneça toda a corrente elétrica em amperes ICC, tá bom? Nesse caso, quando fornecer toda a corrente elétrica, a tensão elétrica aqui vai ser zero, tá? E esse ICC significa corrente de curto-circuito. Pessoal, se você pegar um fiozinho metálico e ligar a extremidade de uma pilha, esse fio começa a aquecer demais. Ele pode até fundir, ele pode derreter, pode queimar. Por que isso acontece? Porque aconteceu um curto-circuito. No curto-circuito, você tem lá a corrente elétrica passando totalmente, tentando passar totalmente pelo condutor. E aí você tem uma corrente elétrica máxima nessa situação. Eu chamo isso de corrente elétrica de curto-circuito. Por que o fio vai esquentar? Ele vai estar passando corrente demais. E pelo efeito Joule ele vai liberar muito calor. Isso que vai queimar o fio. Tá bom? Então isso aqui representa corrente de curto-circuito. Na corrente de curto-circuito, ocorre quando os terminais de gerador são ligados com um fio de resistência desprezível, né? Nesse caso, a corrente elétrica correspondente é máxima, provocando o aquecimento do gerador. Então, na corrente de curto-circuito, a DDP, ou a força eletromotriz, é zero e a corrente é máxima. Como que eu calculo a corrente de curto-circuito? Pessoal, você vai pegar a força eletromotriz, que está em volts, e divide pela resistência interna do gerador. Então, você encontra a corrente de curto-circuito. Tá bom? Muitas vezes pede para você calcular a resistência interna do gerador. Então, nesse caso, você multiplica cruzado aqui, ó. Ou se não, pega a altura da coluna e divide pela base dela. Pegou a altura aqui, ó, do triângulo e dividiu pela base, você vai encontrar a resistência interna do gerador. Tá bom? Vamos pro próximo. Balanço energético no gerador. Pessoal, o gerador, ele recebe uma energia total aqui que não é elétrica. No caso aqui da bateria, é energia química, tá bom? Só que dependendo da resistência interna desse gerador, parte dessa energia vai se converter em calor pelo efeito Joule e não vai ser utilizado de forma útil na realização de trabalho, né? Então você tem aqui a energia total e a energia útil, né? Que é a energia realmente elétrica que o gerador está produzindo. Bom, pelo princípio da conservação de energia, a energia total é igual à soma da energia dissipada, que aqui perdeu na fonte de calor, com a energia utilizada, que é a energia útil. Então você tem aqui, ó, a potência total, né, que o gerador tinha é igual à potência útil, que é essa que realmente foi utilizada, mais a potência dissipada que não foi utilizada. Cada um tem uma pequena equaçãozinha, tá? Potência total é igual a E vezes I, por força eletromotriz vezes a corrente, tá? Pessoal, potência total é o que o gerador pode fornecer de voltagem vezes a corrente que ele está mandando para o circuito, tá? A potência útil é igual ao pio, né? A potência útil é a voltagem que realmente ele mandou vezes a corrente que foi para o circuito. E a potência dissipada é a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica ao contrário. Isso aqui é a potência dissipada. Lembrando, potência medida em watts. Bora para frente. Bom, rendimento. Como é que você calcula o rendimento? Letra N aqui, ó. Você vai pegar o U, que é a DDP, e dividir pela força eletromotriz. Lembrando, força eletromotriz não é o total. Então você pega a tensão que foi para o circuito e divide pela tensão que deveria ter ido.
Então, sendo que o rendimento é um número adimensional, ou seja, não tem dimensão, geralmente expresso em porcentagem, e mede a eficiência do gerador. Então, geralmente o rendimento vai ser expresso em porcentagem, 20%, 30%, 40%, né? Suponha que a voltagem total lá fosse, a força eletromotriz fosse 100 volts, né? E só mandou 20 volts para o circuito, né? Então, tá aqui, ó, 20 por 100 daria 0,2 ou 20% de rendimento. É assim que se calcula o rendimento. Bom, lei de Ohm-Paulet. Considere-se um circuito simples constituído por um gerador e um resistor. Então tá aqui, né? O gerador, que é a simbologia do gerador, né? Polo positivo, polo negativo, resistência interna, força eletromotriz. E a corrente aqui elétrica saindo do positivo e indo para o negativo. No caso aqui, sentido anti-horário. Bom, aqui tem a resistência externa, tá? Um aparelho ligado nessa bateriazinha aqui. Como que eu faço para calcular a corrente elétrica que passa pelo circuito? Utilizando a lei de Ohm-Paulet. O que diz a lei de Ohm-Paulet? I é igual a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente, ou seja, todos os resistores que estão aqui do lado de fora, pode ser em série, paralelo ou misto, mais a resistência interna do gerador. Então, I é igual a E sobre resistência, Rzão, mais Rzinho. Aí você calcula a corrente elétrica em amperes. Para que usa a lei de Ohm-Paulet? É usada para determinar a corrente fornecida I por um gerador. Então, bora para os exercícios.